Oi, gente. Sou a Deise para ensinar um pouquinho sobre as classes, que é as classes gramaticais. Vai ser mais breve porque as classes gramaticais em inglês é praticamente a mesma coisa de português, só que, lógico, muda as palavras, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação de cada um, falar algumas palavras e no final vou trazer alguns exemplos para a gente poder dialogar juntos. Primeiro é o nome, significado substantivo. São nomes que damos às coisas. Por exemplo, rose, car, book, pen, casa, carro, livro, caneta. E nomes próprios. John, Maria, Brad, Days, próprio substantivo é um nome. Carro, casa, mochila, caneta. Então, qualquer nome que a gente dá às coisas é o substantivo, o no. Depois temos o adjetivo, que é o adjetivo. Qualquer palavra usada para descrever algo ou alguém. Exemplo: big, small, beautiful, fantastic. Grande, pequeno, bonito, fantástico. Eu quero que vocês entendam que na classe gramatical, ela em inglês é praticamente a mesma coisa, só que em inglês, né? E isso aqui é só uma revisãozinha para vocês poderem lembrar de como é as classes. E o verbo. Os verbos servem para indicar uma ação. Algo que alguém faz, fez ou fará. Por exemplo, run, walk, estude, go, correr, caminhar, estudar, ir. E no final a gente tem exemplos onde eu quero que vocês me ajudem a falar onde cada um vai. Advérbio. Os advérbios servem para adicionar informações extras a um advérbio, a um verbo e um advérbio. Por exemplo, she is very beautiful. Ela é muito bonita. A palavra very, ela é muito, significado de muito. Ela adiciona uma informação extra ao adjetivo, beautiful. Temos o preposition, que é preposição. Os prepositions servem para expressar uma relação no tempo, quando algo acontece, ou no espaço onde algo acontece. Por exemplo, they left after 6 o'clock. Eles saíram para depois das 6 horas. After aqui é uma preposição e expressa algo do tempo, que saiu desde as, depois das. A preposição, ela sempre vai fazer isso. Ela vai colocar quando acontece, no espaço ou no tempo, como fez aqui agora. Tem a conjunction, que é a conjunção, servem para criar sentenças mais complexas. Exemplo. Coloquei uma frase sem conjunção e uma frase com conjunção para vocês verem a diferença. He studied English. He can't speak English very well. Significado de ele estuda inglês. Ele não fala inglês muito bem. Aqui vai vir a conjunção para melhorar, dar uma ampliação nessa frase, porque ficou ele não fala inglês, ele estuda inglês, ele não fala inglês. Com a conjunção fica como? August, he studies English, he can't speak it very well. Embora ele estude inglês, ele não fala inglês muito bem. Vocês conseguem ver a diferença que outros exemplos que eu coloquei de conjunção. But, or, and, because, que é o mas, ou, e, porque. E no pronome.
eles servem para assumir o lugar de um substantivo novo, que é o nosso pronome do português. Eu, ele, nós, vós, eles, nós. Em inglês, I, you, he, she, it, they, his, mine, me, my, minha, his, eles. Basicamente, os pronomes são esses. Tem muito mais, mas eu não coloquei todos aqui, porque ia ficar muito grande. Tenho a interjection, que é a interjeção. As interjeções são palavras usadas para expressar um sentimento ou uma surpresa. Exemplo. Wow. Em inglês, ele pode ser traduzido como uau pra gente. A gente sempre tem essa mania de falar uau. Isso são, tipo assim, interjeção é uma surpresa, um sentimento, uma forma de expressar o que a gente sente. Igual o oxe. Ele pode ser traduzido como uai, que expressa dor. Quando a gente bate o pé, assim, no sofá, o dedinho, que a gente fala ai, eles falam oxe. Tem entre outros, como o au, que é o ai, que é af, e o el, eca. Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente poder fazer juntos e mostrar onde cada classe entra. Ó, essa primeira frase, vocês vão ver quantas classes conseguem entrar nela. My car was very expensive. Que é, meu carro era muito caro. A gente começa no primeiro, que é o my, já é um pronome. Car, um substantivo. O very, que é um advérbio. E o express, carro, ele acompanha, ele tá dando algo a mais pro carro, ele tá explicando que o carro é caro, que é um adjetivo. Ó, de baixo. Out is words. O out, como eu havia explicado um pouquinho atrás, é o de surpresa, que é o ai. Ai, isso dói. É uma interjeição em inglês. August, he studied German. He can speak I very well. Apesar dele estudar alemão, ainda não consegue falar muito bem. O que a gente consegue fazer aqui? Que é o out, que eu tinha falado, explicado também. Ele pode ser embora e apesar. Depende do jeito que você coloca ele na frase. Em cima, ele acabou sendo embora. Embora ele não estude inglês, e aqui é a mesma coisa. Apesar de estudar alemão, ele não consegue falar muito bem. E temos essa última, que é o don't go to the airport right. Não vá até o aeroporto agora, que é a preposição que a gente tem o to. Até. Não vá ao aeroporto agora. A preposição está aonde? Não vá ao aeroporto até agora. O que eu quero que vocês compreendam nessa base rápida explicação que eu consegui dar sobre as classes gramaticais, que é o Old Class. A nossa aula, ela especifica basicamente de como isso pode ajudar, de como isso pode ser agravado, como que cada classe se enquadra e forma bem uma frase. Por exemplo, as que eu dei. Como assim? Pode ser uma frase simples, que é o she is very beautiful. Ela é muito bonita. Só que em uma simples frase a gente tem várias classes que formam as frases, como em português. Na aula de português a professora ensina certinho para vocês
de como cada classe é formada, de como essas classes unidas formam a frase, a oração. Em inglês é basicamente a mesma coisa, só que as palavras mudam, né? O que eu quero que vocês entendam com isso? Sempre vai ter essas classes, e na escrita e na oralidade. Agora eu quero falar um pouquinho sobre, a gente falou sobre a escrita, certinho, eu expliquei para vocês, onde cada classe gramatical encaixa, onde cada classe gramatical entra. E eu quero mostrar que também tem na oralidade, que não só na escrita. Na oralidade a gente fala muito variações. E nessas variações a gente acaba atropelando muita coisa, tipo, ela é muito bonita. Normalmente a gente fala, ela é bonita. Ou bonita, vou dar um exemplo mais claro agora para vocês verem se vocês conseguem entender. Ele estuda inglês, ele não fala muito bem o inglês, o idioma, na oralidade, todas as variações, principalmente a minha, vamos supor agora. Ele não estuda inglês, ele não fala muito bem inglês. E como é que a gente ia falar? Então, conversando com um colega aqui normal, eu ia falar assim, não, ele estuda inglês, mas ele não fala inglês muito bem, não. Desse jeito. Mas temos essas classes gramaticais, que é o pronome, que é o verbo, que é o adjetivo, nessa oralidade também. Vou voltar um pouquinho para o slide para vocês conseguirem entender. Ou de classes, como já havia falado. Substantivo, a gente sempre, acho que não tem muita variação. Às vezes tem, casa, casinha, carro, carrão, livro, livrinho. Em inglês tem rose, car, book, pen. Tem variações em inglês também? Tem, gente, também tem variações em inglês. Do mesmo jeito que tem no nosso português. Então, adjetivo, o adjetivo grande, big, small, beautiful, fantastic. Ele consegue descrever alguém. Se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, se a pessoa é grande, se a pessoa é pequena, se é magro, se é gordo. E na oralidade, ele faz o mesmo processo. Temos o verbo, que também sofre variação na fala, na nossa oralidade, que é o room, walk, stood, go. Ele pega bastante essa parte do verbo que a gente faz, do que a gente vai fazer. É uma ação nossa. O advérbio, que é o verbo para adicionar informação extra. A gente usa muito na oralidade também, porque ele é muito, ela é muita, ou isso é pouco, isso é muito. Sempre para dar uma informação extra ao adjetivo, ao verbo, ou ao advérbio próprio também. Preposição. Serve para expressar algo no tempo ou no espaço. A gente usa expressão na oralidade? Sim, a gente também usa, mais variado. Eles saíram depois das 6 horas. A gente usa a preposição no tempo, tipo assim, qual o tempo que ele vai sair, que foi aonde a preposição entrou nessa frase. Ou quando que ele vai sair. A conjunção serve para criar sentenças mais complexas, que é o que a gente mais usa. Muito, muito, tipo, mas ou porque. Por que ele vai ali? Não, ele vai ali, não. Mas por que ele vai ali? Quando que ele vai ali? Mas ele vai, mas não volta, por exemplo. Ou se fosse sem a conjunção, ele vai, ele volta.
Aí tem sempre o mas, a conjunção, na oralidade. Pronome, que é muito usado. Eu, he, she, ele, ela, nós. Interjeição, que também é muito expressado, que é o o, a, af, eca, que lá no inglês é o well, warg, ao, oxe. A gente fala muito ai, principalmente goiano, pessoal de Goiás. Tem muito ai na oralidade. E tem esses exemplos que eu passei para a gente fazer juntos. Eu só queria mostrar que, mesmo havendo, se vocês pararem para pensar na diferença da oralidade para a diferença da escrita, no português tem muito, no inglês também, muito, muito, muito. E agora, como a nossa aula foi um pouquinho curta, corrida, eu vou deixar um link de uma atividade que vocês vão fazer agora, assim que acabar a aula. Vocês vão fazer uma atividade sobre o que a gente estudou, sobre substantivo, pronome, verbo, adjetivo, advérbio, interjeição, conjunção. É uma atividade bem simples, que é bem básica. Que vocês vão simplesmente... Eu coloquei uma frase e vocês vão falar o que significa a frase. Tipo assim, uma frase, aí tem uma palavra. Essa palavra é verbo, é advérbio, é substantivo. E tem uma última questão, que nela é sobre... cada um de vocês vão fazer uma pequena frase, como eu dei uns exemplos nos slides. Umas pequenas frases de como usar cada uma. Tipo, coloque uma frase usando cada classe gramatical. Como, she is very beautiful. Como eu expliquei, ela é muito bonita. Nessa frase tem pronome, tem o advérbio e tem vou lembrar. Isso. Tem advérbio, tem pronome. E então... e tem o adjetivo também. O adjetivo também tem, que é o beautiful, bonita. Então, você vai usar, fazer uma frase que se encaixa cada uma delas. Uma frase para substantivo, uma frase para pronome, uma frase para advérbio, preposição, conjunção. E vocês vão me enviar, que vai valer o ponto. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido o que é conjunção, o que é preposição, o que é a conjunção, o que é a preposição, interjeição, no, adjective, adverb, preposition, imperfection, que são as classes gramaticais em inglês. Espero a atividade para vocês, vai estar no link, tá? Vou enviar, colocar na descrição desse vídeo e vou corrigir. Obrigada e boa noite.